aqui mais uma vez com um videozinho básico, né? Uma pequena aula simples sobre temas que são sugeridos. Queria falar hoje sobre a Paty SZ, uma menina que fez um comentário, um vídeo meu de uma aula sobre morte que eu dei na escola para a turma de segundo ano, e ela me pediu para falar sobre o medo. O medo, caraca, que medo! Tô com medo de falar sobre medo. Primeiramente, eu sou professor de filosofia e eu não quero usar o meu canal para ficar dando palestras, aulas magnas, maravilhosas. Para isso nós temos aí Leandro Carnal, Mário Cortella, Clóvis de Barros Filho, Luiz Felipe Pondé, que são muito melhores do que eu e ainda por cima são referência para mim. Eu sempre que quero estudar um pouco mais, eu assisto alguns vídeos dele. Aliás, eu recomendo, Paty, que você vá lá no YouTube, pesquise o vídeo Café Filosófico, Medo e Temor, do Leandro Carnal. Bastante interessante. Ele vai ser muito mais elucidativo do que essa minha aula. Porque, na verdade, o que eu quero fazer aqui é somente colocar alguns pontos para provocar vocês pensarem. Provocar vocês a querer pensar sobre os assuntos que lhes são interessantes. Então, o que é o medo, né? Como eu disse, ai que medo falar do medo. Portanto, antes de falar do medo, eu queria falar do tempo. Porque o medo acontece no tempo e no espaço, né? E vou primeiro falar de Pascal. Pascal nos diz o seguinte: a gente foge do presente porque o presente nos atinge, nos agride. A gente tem medo de viver o presente. Portanto, a gente tenta procurar buscar a segurança do passado e do futuro. Como assim, professor? Simples. Olha só, o passado você lembra. E quando você lembra, você tem a segurança de escolher o que você quer lembrar. Evidentemente que em alguns momentos você vai lembrar de coisas que te dão medo, coisas que te dão tristeza, coisas que não te são tão agradáveis. Porém, no passado você tem a segurança de escolher o que você quer lembrar. Esse é o ponto, tá? Você tem um domínio sobre o passado, sobre o que você deseja lembrar. E o futuro também lhe dá segurança. Sabe por quê? Porque o futuro não aconteceu ainda. Não aconteceu. O futuro é você que planeja. É você que elabora o que você quer para o seu futuro. Veja bem, eu nunca vi alguém planejando assim: amanhã eu vou ficar doente. Não. Amanhã eu vou planejar sofrer um acidente. Ninguém planeja coisas tristes e ruins para si próprio. Todos nós planejamos coisas boas, a não ser que você que você tenha algum probleminha aí que está fazendo você querer planejar coisa ruim. Mas a segurança do futuro está em você planejar algo que você tem a segurança de escolher. Então Pascal diz que a gente foge do presente, que o presente nos agride. Nós não temos controle sobre o presente. E isso nos dá medo. O presente nos dá medo. O que está acontecendo agora nos dá medo. Mas não só isso. E o medo da morte? Quanto a isso, eu vou recomendar para quem não assistiu ainda, porque a Paty assistiu e pediu para falar do medo. O medo da morte, você vai fazer o seguinte: assiste a minha aula nesse canal sobre a morte e de repente vai te ajudar um pouquinho a entender melhor sobre o medo da morte. Mas existe um outro medo, que é o medo do nada, do vazio. Isso a gente chama de angústia. E eu estou estudando justamente agora para o meu mestrado a angústia segundo Kierkegaard, Søren Kierkegaard Kierkegaard, um autor dinamarquês, que atualmente está sendo bem mais lido do que no passado. Kierkegaard vai buscar a ideia de angústia lá no pecado original de Adão. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque não é o tema nosso. Nosso tema aqui é o medo. Mas a angústia para ele é a vertigem da liberdade. Ou seja, a gente tem tanta liberdade de fazer escolhas que a gente se angustia na hora de escolher. Mas olha só, angústia de quê? Quando eu ainda não escolhi algo, não escolhi o que fazer, que rumo tomar,
Eu vou ter medo de quê? Não sei. Eu não sei qual é o medo, só que eu tenho medo. Medo de quê? Medo de errar, medo de fazer a escolha errada, medo de acabar me dando mal na escolha que eu fizer. Então, eu acabo tendo medo do nada, medo do vazio. E isso realmente nos amedronta, porque a gente quer segurança, quer o pé no chão, o medo do vazio. Agora, dentro de todos esses medos que nós estamos falando, isso é inerente ao ser humano. O ser humano tem medo justamente pela indecisão, pela incerteza, por aquilo que provoca nele uma angústia, de um vazio, né? Porém, tem um medo mais complexo, e é o medo da fobia. A fobia é um medo exagerado sobre algo que eu conheço, que eu sei bem o que é, mas a reação do meu organismo a essa coisa é um medo exagerado, é um medo doentio, é um medo psicológico. É um medo que foge à razão. Eu conheço uma pessoa que tem tanto medo de aranha, uma fobia muito estranha, e eu respeito, tenho que respeitar, porque a fobia é algo que você precisa respeitar, não devemos achar que é algo bobo, a fobia, não é. Então essa pessoa tem tanta fobia de aranha, que até mesmo se ela vê a aranha na televisão, ela sente medo, mesmo sabendo que está lá na televisão. Se ela vê uma foto de uma aranha, ela sente medo. Então é um medo exagerado de algo que ela não tem controle. Olha aqui, ó, vou falar, hein? Eu tenho extrema fobia de mariposa. Parece coisa de doido, né? Mas não é. É porque quando eu era criança, minha mãe ficava falando que se passasse o dedo na mariposa, naquelas mariposas, passasse no olho, ficava cego. Eu sei que foi por isso. Eu sei que esse foi o que causou o meu medo. Eu sei que eu tenho pavor de mariposa, não gosto de passar nem perto. Mas eu sei que é mentira o que a mãe dizia. Só que isso marcou tanto a minha infância que até hoje eu tenho fobia de mariposa. Isso não é algo tão sério assim. É tratável, mas não me causa mal, não me causa problema. Eu consigo viver perfeitamente com essa fobia. Eu evito as mariposas. Então isso aí não me afeta tanto, né? Agora, se você tem fobia de água, né? Fobia de perfume, fobia de rosas, fobia de coisas que você vai ver no seu dia a dia, fobia de subir escada, aí é necessário que você faça um tratamento, porque então vai afetar a sua vida, né? Então fica aí, Paty, essa pequena introdução sobre o medo. Espero que tenha, de alguma forma, feito você ficar curiosa. Ficam as sugestões aí de pesquisa. Não é a minha intenção dar uma aula completa, mas apenas fazer uma introdução para que você seja incentivada a pesquisar mais. Muito obrigado por ter feito o comentário. Esse vídeo é em sua homenagem, tá? E, pessoal, curta, compartilhe, se inscreva aí no canal. Como eu disse, a minha intenção não é dar aulas enormes de filosofia, mas simplesmente provocar você a pensar um pouco. Quem discordar do que eu disser, fique à vontade. Eu não sou o dono da verdade. Se alguém discordar, vem aqui embaixo e fala o que não concorda. Que ótimo, que bom exercitar a razão. E aí, fazer críticas ao que eu disser, fique à vontade. Estou aberto a novas sugestões. Bom, obrigado. Mais uma vez, curte aí, compartilha, se inscreva, tá? Estou aguardando vocês. E comente, por favor. Muito obrigado.